Eu acho tudo isso um grande escândalo, né? Quer dizer, a greve ocorre porque por reivindicação dos motoristas e cobradores para a participação dos lucros das empresas, o que foi inclusive acordado com os proprietários das empresas e elas não estão pagando. Então essa é a razão. Portanto, se a população estiver irritada com toda razão com tudo isso, veja a senhora que foi entrevistada, que estava indo para uma entrevista, que tinha que chegar às 6 da manhã e já passou das 7, ela não consegue, ela está a caminho. Tem de falar, tem de destilar a sua insatisfação para os proprietários das empresas de ônibus. E aí mora a questão, né? A questão que a Prefeitura de São Paulo reservou esse ano 2 bilhões e 600 milhões de reais para entregar para as empresas de ônibus como subsídios. É inacreditável. Olha o valor. 2 bilhões e 600 milhões de reais de subsídios para empresas de ônibus. Isso é um absurdo. Ah, mas se não entrega o subsídio, a passagem vai custar R$ 8. Mentira, mentira. Segundo, imagina pegar 2 bilhões e 600 milhões de reais e investir em creche, em educação, por exemplo, na cidade de São Paulo. Não teria um efeito social muito maior? Teria. 2 famílias controlam o transporte coletivo em São Paulo. Então adiantou privatizar a CMTC? Adiantou privatizar a CMTC? 2 famílias. Quarto, a licitação é um escândalo, Uma licitação por 20 anos significa 5 gestões da prefeitura. O mandato do prefeito é de 4 anos. Eu recomendaria, se tivesse uma Câmara de Vereadores bacana em São Paulo, não essa, que aí ontem inclusive discutimos, um dos vereadores disse que ninguém trabalha, não sei, não estou lá para saber. A Câmara Municipal devia discutir seriamente a questão do transporte coletivo em São Paulo. O preço das passagens, essas 2 empresas e os subsídios. Por fim, o cerne da questão, me parece, não é a árvore, mas é a floresta, é a questão da mobilidade na cidade de São Paulo. São Paulo tem 13, ora falava em 15 mil ônibus, agora falam em 13.500. 13.500 ônibus. Alguns estimam, informações da prefeitura, que seria a cidade que tem mais ônibus no mundo. No mundo. Ou seja, não dá. Não é possível. Em 2019, você ter na área de São Paulo, que é muito relativamente pequeno, você ter 13.500 ônibus. Não só porque tem problemas de poluição, mas a questão do deslocamento. Teria de construir outras formas de mobilidade. Quais? Passaria pela principal. Qual delas? O eterno problema que nós estamos falando desde o final da década de 60. Portanto, há meio século, metrô. Aí que é a grande questão. Enquanto não se tiver um planejamento dessa cidade de médio e longo prazo para a mobilidade, nós vamos ficar eternamente sob domínio de 2 famílias, né, que fazem o que querem sobre o transporte coletivo. Porque na licitação não teve concorrência. Não teve concorrência. E todo mundo sabe empresas de ônibus e política. Vide ABC Santo André. Né? Vide Brasília, tem dono de empresa de ônibus em Brasília, assassino. Constantino da Gol, assassino. Ou seja, a questão é essa. Ou a gente tem coragem de enfrentar o problema, se a gente tem um prefeito realmente com disposição, vereadores com disposição, enfrenta. Eu enfrentaria. Agora, os que estão aí não vão fazer nada. O que vai acontecer? Quem vai pagar o pato? Quem vai pagar o pato é o trabalhador pobre, que vai chegar atrasado, vai gastar dinheiro, não vai ter o emprego que queria, como essa senhora que entrevistaram. Essa que é a grande questão. Falta pulso, falta republicanismo.